Olá, pessoal! Seguindo com o nosso papo de gestão com software, uma área dentro do portal RP, onde nós realizamos uma entrevista com um executivo de uma empresa de destaque. Meu nome é Luciano Itamar, sou publisher e co-founder do portal RP e hoje eu tenho o prazer enorme de receber Marcondes Farias, diretor de produto Dynamics 365 e Power Platform da Microsoft. Marcondes, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, pessoal do Portal RP que está acompanhando a gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, falando um pouquinho sobre mim, sobre a Microsoft e o futuro do software de gestão. Perfeito. Marcondes, eu queria já iniciar a nossa entrevista te perguntando. Existem algumas empresas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Estão se relacionando com a gente ali no dia a dia em algum momento. E eu acredito que a Microsoft é uma dessas empresas. Qual a melhor definição para a Microsoft hoje? Hoje, acho que a Microsoft ela se posiciona como a empresa que permite que qualquer indivíduo, seja um indivíduo que está em casa, seja um adolescente que está jogando videogame, seja um grande empresário, ou seja uma empresa, a poderem fazer mais. Então, a gente fala que a Microsoft é uma habilitadora de transformação. Então, se a gente olhar nos últimos, pelo menos, 5 décadas de evolução tecnológica, a Microsoft fez parte dessa evolução tecnológica no mundo. A gente vê saída do PC como o centro de tudo, ou seja, todo mundo tinha em casa um PC, e a Microsoft fez parte de muitas dessas histórias aqui. Minha história na computação foi através da Microsoft, com um PC que estava em casa, e um garoto olhou aquele PC e falou, poxa, eu quero aprender a trabalhar com essa máquina que está aqui na minha frente. Então, a gente vê a transformação do mundo dos negócios através da computação pessoal. Então, todo mundo, de alguma forma, foi inserido nessa transformação nos escritórios, na forma de trabalhar. Só que o tempo passa, então a gente teve a internet, a gente teve a evolução dos dispositivos móveis, e a Microsoft conseguiu se reinventar. E isso é um destaque, né? Como que uma empresa que começou com um viés, conseguiu se adaptar ao longo do tempo para se tornar ainda relevante no futuro da transformação digital, inclusive hoje nos temas mais relevantes, que é o tema da inteligência artificial. Então, hoje a Microsoft é uma habilitadora de transformação e de capacitação para que cada pessoa e cada organização possa fazer mais. Perfeito. No setor corporativo, quais os segmentos que a Microsoft atende hoje? A gente tem uma forma de atuação, primeiro quando a gente olha nas verticais de produto. Então, a Microsoft, a gente tem desde um segmento de hardware. Então, olha que interessante, a gente tem o HoloLens, a gente tem o atendimento através de dispositivos como mouse e PCs, a divisão de dispositivos que auxiliam o trabalho no escritório, mas a gente tem também as divisões de software, que são as divisões principais. Então, você tem a divisão de Windows, Office e produtividade do Teams, então esse grande grupo de trabalho moderno. A gente tem um grupo de segurança, então, a Microsoft hoje é um dos principais players de software de segurança. Então, a nossa divisão de segurança contra cyberataques, a proteção individual de dispositivos móveis. E aí, a gente tem a grande vertical de nuvem, que é a nossa vertical do Microsoft Azure. Então, aí você tem toda a parte da computação em nuvem. E aí, o que eu sou suspeito para falar, obviamente, da nossa linha de soluções de aplicações de negócio. Então, aí estão inseridos os softwares Dynamics 365, de gestão de relacionamento com clientes, CRM ou CX, e as soluções de gestão corporativa, RP, né? Então, tanto na parte de finanças quanto de supply chain. E aí tem a menina dos meus olhos aqui hoje, que é a solução Power Platform, a nossa plataforma low-code, no-code. A gente vai ter a chance de explorar um pouco mais isso. Mas essa que a Microsoft atende o mercado. Quando a gente olha isso numa perspectiva de verticais, quando a gente olha segmentos, a Microsoft atende desde as pequenas empresas, ou seja, um empresário, um indivíduo, uma família, um profissional liberal, ele está ali com o Office, está trabalhando na nuvem, com Outlook, com e-mail, até grandes corporações. Então, a gente tem esse perfil em que a gente atende o indivíduo, o microempresário, o empreendedor, até as grandes corporações globais. E cada segmento tem uma estratégia de atuação diferente. Então, a gente tem uma capilaridade, a Microsoft sempre trabalhou no modelo de canais. Então, você tem um ecossistema de parceiros muito forte no mundo, principalmente no Brasil. Eu diria que o Brasil é um país de destaque no seu ecossistema de parceiros da Microsoft, em que a gente consegue atender essa gama enorme de clientes, do menor até o maior cliente, da mesma forma, com o mesmo modelo de foco
no cliente a Microsoft tem atuado nas últimas décadas. Perfeito. Inteligência artificial, low code, automação. Perfeito. São tecnologias que hoje estão muito próximas aí da realidade de uso, né? As empresas começaram efetivamente a usar essas tecnologias. Mas na tua percepção, em que nível de maturidade ou como anda a utilização dessas tecnologias no mercado brasileiro? É engraçado, porque o Brasil, a gente é pioneiro em muitas coisas, né? Quando a gente olha o próprio modelo de software de gestão, a gente tem aí grandes, são meus concorrentes, mas fazem parte do histórico de como o Brasil se tornou pioneiro no desenvolvimento de soluções para gestão. A gente tem grandes empresas que se tornaram referências no mundo da RP, no mundo de software de gestão empresarial, mas o Brasil ele tem uma cara brasileiro, né? O desenvolvedor brasileiro, as empresas, elas são tem pouca aversão à inovação. Elas são, na verdade, famintas por inovar e por adotar o que há de mais moderno no mercado. Então, eu posso dizer para você, com propriedade, que no Brasil, indivíduos e empresas estão liderando os processos de adoção de ferramentas low-code, no-code, adoção de ferramentas de self-service analytics. Então, falando especificamente de Power BI, só um dado interessante para vocês. O Brasil é o primeiro país no mundo, dentro da Microsoft, com o maior número de usuários de Power BI, de trials de Power BI, de consumo de edições gratuitas do Power BI no dia a dia. O pessoal até questiona a gente, fala assim, está acontecendo uma coisa aí no Brasil, porque a gente está olhando aqui os indicadores, um número absurdo de usuários, assim, porque o Brasil é assim, o brasileiro está afim de testar, de usar o que há de mais inovador. Isso está acontecendo também agora no uso de soluções de inteligência artificial. Então, já tem empresas que estão utilizando aquilo que a gente está trazendo para o mercado com o OpenAI, uma parceria forte da Microsoft com o OpenAI, empresas brasileiras já lançando produtos, empresas já colocando soluções de atendimento ao cliente, de trabalhar o uso de inteligência artificial não como uma prova de conceito ou como um piloto, mas botando em ambiente produtivo tudo isso. Isso prova para a gente que o brasileiro ele não tem medo de risco, ele não tem medo de inovar, e se você dá uma tecnologia de ponta, o Brasil ele sai na frente. Então, eu te dei alguns exemplos. E low code, o crescimento e a adoção tem sido surpreendentes para a gente. A gente tem visto o quê? Como se essa demanda reprimida de você unificar as áreas de negócio com a tecnologia e permitir que essa área de negócio tenha autonomia para construir suas próprias soluções, tirando esse trabalho da área de tecnologia, até porque, vamos ser sinceros, a gente não tem volume de profissionais suficientes no mundo de TI para dar conta dessa avalanche de transformação digital que está acontecendo nas empresas. Então, tinham duas opções. Ou a gente barrava essa evolução por conta da falta de profissionais e de estrutura para adequar, ou a gente fazia o contrário, a gente habilitava todo mundo que estava do lado de cá nas áreas de negócio para poderem atingir esse nível de transformação. Então, foi isso que aconteceu. Então, dentro de Power Platform da Microsoft, que é a nossa solução, eu diria para você, globalmente, só um número, globalmente, do ano passado para cá, a gente incrementou em mais de 700% o número de usuários. São mais de 33 milhões de usuários mensais. Então, todos os meses, passa a régua, o último número ali, 33 milhões de usuários ativos globais de soluções low-code da Microsoft. E eu posso te dizer que no Brasil, a gente está seguindo essa mesma proporção, a gente está seguindo esse nível de crescimento. O que isso vai levar a gente? A gente vai levar a gente o quê? A inovar cada vez mais e destravar coisas que estavam na cabeça de muita gente que falava assim, poxa, eu não consigo criar uma solução para tornar minha área mais eficiente, eu vou aguardar ter uma janelinha aqui com a minha equipe de TI para ele me atender. A hora que você tira essa trava, dois benefícios claros. A tecnologia consegue inovar melhor, focando naquilo que é um core operation dela, e as áreas de negócio passam a destravar toda uma série de inovações que estavam lá na prateleira esperando o momento certo para entrar. Então você tem aí um ganha-ganha incrível. Então se você vai olhar no mundo de eficiência, que a gente está vivendo uma transformação também em escala global do mundo dos negócios. O pós-pandemia ensinou o seguinte, a gente vai ter que fazer muito mais com menos. Então, um ambiente de inflação global, em que custos de operação estão cada vez mais altos, e a busca por eficiência se tornou uma questão de sobrevivência. Então, o dinheiro não é um dinheiro mais fácil, né? A gente tem o custo do capital aumentou, o custo de financiamento e tudo mais. Então,
Dentro desse cenário, como é que você faz? Quem ficou dentro das organizações, elas vão ter que fazer o trabalho de muito mais pessoas e gerar um resultado muito maior com menos recursos ou custo. Como é que você faz isso? Tecnologia. Então, a tecnologia é a habilitadora desse processo, desse novo mundo que a gente está vendo. Perfeito. Dados interessantes. Interessantes. Você falou sobre transformação digital. Perfeito. A transformação digital não é um processo novo, Uhum. é um processo contínuo. Sem começo, sem início. Exato. Mas nos últimos anos ela se acelerou bastante, né? Chega a ser paradoxal, porque se você fala em processo contínuo, né? Uhum. Por que a gente teve aí uma aceleração nos últimos anos? Eu- Na tua percepção, qual o sinal ou quais os sinais para que um decisor de uma empresa, não se leva, um decisor diário, diga, eu preciso fazer a minha transformação digital agora? Essa é uma pergunta que faz a gente refletir o seguinte, acho que quem está ouvindo a gente está passando talvez por uma reflexão parecida agora. Então, se você está passando por essa reflexão, não sinta sozinho, isso é algo comum. É uma mudança de patamar que a gente tem no primeiro momento. Então, por que fazer agora, ou por que já deveria ter feito? Vamos parar para pensar o seguinte, sim, é um processo contínuo, uma vez que você já está embarcado nele. A diferença é que a gente tinha empresas, organizações, indivíduos que imaginavam que já estavam dentro do processo de transformação digital, que é diferente de digitalização, ou de digitization, que as pessoas falam. Digitalização ou transformação digital, o próprio nome já diz, é um processo de transformação. Mas precisa ser dado o primeiro passo. Então, essa primeira mudança geracional de tecnologia e de processos, ela foi antecipada nos últimos, pelo menos, 5 anos. E o que foi a pandemia? Foi um alavancador, ou foi o estopim para aqueles que não tinham nem pensado em começar, para que começassem. Então, o que acontece, Luciano? É a mudança de patamar, de você trabalhar no processo baseado em somente pessoas, somente em regras de processos manuais, em processos baseados em interações meramente físicas e humanas, e ter que levar para um patamar híbrido, onde você tem relações físicas e virtuais e digitais. Varejo, você pega um grande varejista. O RP do passado, só para pegar um caso clássico, o RP do passado, ele estava baseado o quê? Em plano de contas, contas a pagar, contabilidade, contas a pagar e receber, controle de estoque, o famoso controle de estoque, e algum nível de supply chain para pensar em menor nível de estoque, para não ter um custo tão alto. Mas a cadeia de suprimentos ela mudou completamente na pandemia. Não é mais, acabou, não é mais como era antes. Então, o que mudou? Você tem um processo em tempo real, com leitura em tempo real de dados de previsão de tempo, de cotação de dólar, tem guerra acontecendo num determinado país do mundo. Então, peraí, então como é que fica todo o meu modelo logístico? Em uma semana você tem que mudar o modal, não funciona mais modal aéreo, tem que ir pelo modal marítimo, mas qual que é o custo do container? Mudou. Tudo isso mudou. Então, quem não tinha isso em mente teve que acelerar esse processo. Então, é basicamente falar que antes eu fazia um plano de contas ou controle do meu estoque numa planilha, e nada contra o Excel, pessoal, até que o Excel é da Microsoft, mas, por favor, use o Excel no fim nobre que ele foi criado, não para fazer um controle de estoque. Para um modelo onde você tem um software com inteligência artificial rodando na nuvem, captando todos os sinais em tempo real para uma tomada de decisão sobre uma cadeia de suprimentos. E é isso que eu estou falando que é uma grande mudança. É uma vez que você está nesse patamar. E aí está claro que uma vez que você faz essa mudança, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, tem uma corrida. É igual a corrida ao ouro no começo do século passado. Você vai falar o seguinte, todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo se torna um diferencial competitivo. Se todo mundo está fazendo e eu não estou fazendo, eu preciso dar o primeiro passo. Então você tem um pico de todo mundo buscar, de dar atenção a isso. E aí, uma vez que você fez essa mudança de mindset, de olhar para o passado e passar a olhar para o futuro, aí você ganha um tempo para se adaptar, entender, falar, poxa, que estágio de maturidade que eu estou nesse momento? Consigo sobreviver no curto prazo? Legal, você já deu o primeiro grande salto. E agora, nesse novo patamar, você vai implementar os processos contínuos, que é aquilo que você falou. Aí deixa de ser paradoxal, porque aí sim entra num processo contínuo de evolução, que não tem data para acabar e nem o estágio ideal. Por quê? De novo, estando no meio digital, velocidade da transformação é constante, aí começa um ciclo de retroalimentação, porque os processos passam a ser novos, não são os processos
existentes. Ninguém sabia, por exemplo, ou ninguém tinha imaginado que a inteligência artificial viria com uma avalanche para o mundo dos negócios. Sempre se achou que era uma ciência de foguete restrita a alguns profissionais ou algumas indústrias ou áreas. Não. Hoje está difundido. A gente sabe exatamente qual é o fim dessa história? Não. O melhor exemplo. A gente está passando por essa transformação enquanto a gente está falando aqui. Enquanto a gente está falando, o pessoal está assistindo, tenha certeza de que algo está sendo anunciado enquanto a gente está falando, que a gente não tem a mínima ideia, nenhum controle sobre isso. Portanto, qual a melhor estratégia para se preparar para o futuro? É ter embarcado, feito essa mudança de paradigma, adotando as tecnologias de ponta para unir o mundo físico com o mundo digital. As empresas que já fizeram esse primeiro salto estão colhendo os frutos agora. Então, não estou fazendo nenhuma escolha de empresas específicas, mas quando a gente pensa no modelo das grandes varejistas online, então você pega aí a Amazon no Brasil, Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, Submarino, todas elas, própria Fast Shop e outros grandes varejistas de São Paulo, do Sul, todo o país, que fizeram essa mudança, elas têm alguns comportamentos interessantes que beneficiaram todo mundo que está aqui. Primeiro, logística de última milha. Você faz um pedido de manhã, à tarde, na tua casa, você tem um pedido chegando. A gente não podia imaginar esse modelo há 5 anos atrás, sem pensar em transformação digital, que permite você ter uma rede de distribuidores na ponta, em tempo real você tem um rastreamento, controle do estoque, entrega, check-in, check-out, pagamento, tudo isso feito no modelo digital. Seria impossível fazer isso se a gente estivesse trabalhando no modelo antigo. Perfeito. Tem um pouco o que você falou agora, né, essa próxima pergunta. A Microsoft vai completar agora em 2025 50 anos. E assim, nesse período, a gente teve uma mudança absurda, uma evolução absurda de tecnologia, né, sobre vários aspectos. Então, a tecnologia hoje, e ao longo de todos esses anos, ela nos proporcionou fazer de uma forma mais rápida e melhor aquilo que a gente precisa fazer. Perfeito. Sobre todos os aspectos da vida. Mas tem uma coisa que, para mim, eu acho que não mudou, que é o grande desafio. Ela ainda continua tendo o desafio de entregar a melhor experiência possível para o usuário. Quem está na ponta. Quem está na ponta. É isso, né? Qual a tua percepção desse cenário? Lembra que eu comentei que no começo, né, a Microsoft ela focava em que cada casa, né, cada lar, cada local do planeta tivesse um PC. A gente falava que era um PC em cada casa, né, em cada lugar. E aí você pensa o seguinte, por que era tão revolucionário? Então, primeiro, a gente teve uma transformação da interface com o usuário. Então, você tinha lá um ambiente de operação com input de teclado versus computador, no DOS, que a gente começou a primeira imersão, quando você tornou isso popular, para que qualquer pessoa pudesse ali digitar os comandos e você pudesse operar os aplicativos. Aí você vai para a interface gráfica, de forma popularizada, ou vamos chamar de forma massificada. Acho que esse foi o segredo da Microsoft lá atrás. Porque ela não foi a primeira a trazer uma interface gráfica, mas ela foi a primeira a trazer uma interface gráfica para as massas, para absolutamente todo mundo. Então, acho que ali foi o primeiro DNA da Microsoft, todo mundo conhece a Microsoft até hoje pela facilidade. Então você fala assim, por que eu vou adotar uma solução Microsoft? Porque é simples, é feito para todo mundo saber usar. Então você teve lá o Windows, né, a interface gráfica do Windows, a evolução ao longo do tempo do PC, até que a gente teve uma primeira quebra de paradigma que foi desafiadora, que foi a gente entender o mundo de mobilidade. Ali talvez foi um ponto na história da Microsoft em que a gente não conseguiu fazer a leitura correta. Ou, se fizermos a leitura correta, a gente teve um problema de execução, de conseguir executar da forma correta. E olha que bacana, a gente conseguiu dar a volta por cima, não querendo reinventar o próprio modelo de operação. A gente não ia reinventar a roda de dispositivos móveis, mas a gente abraçou o modelo que estava sendo adotado. Ou seja, hoje, você tem em dispositivos que não são Microsoft, seja iOS, seja Android, a gente está presente neles, através do Outlook, através do Teams, através de mobilidade, experiência móvel de toda a nossa plataforma. Então, o que a gente falou? Abraçar a tendência e não simplesmente ignorar essa tendência, porque a gente perdeu o timing ali. E está tudo bem, porque deu certo. A gente conseguiu trazer essa experiência. Vamos evoluir? Mundo da nuvem. Quando a gente fez a transição para o mundo da nuvem.
tudo muito novo, as pessoas tinham receio do que era tirar um dado que estava seu ali, debaixo da mesa, num desktop, falar, poxa, vou pegar o dado da minha empresa e vou jogar isso para a nuvem. A gente conseguiu fazer isso muito bem, também seguindo esse mesmo princípio de foco na experiência. A gente conseguiu fazer isso de forma tão simples que qualquer pessoa com maior ou menor experiência em computação em nuvem consegue entrar num portal de gestão da nuvem Microsoft com a mesma experiência que ele tinha para poder fazer uma gestão do SharePoint dele, a gestão do Office, do Outlook. Comando simples, processo simples, para qualquer um poder fazer esse uso. Então, de novo, o foco com o cliente em ser essa experiência mais simples. E olhando o que está acontecendo agora na própria Microsoft, ela segue essa mesma tendência. Por exemplo, foco muito grande na inclusão. Então, o DNA da Microsoft de inclusão, por exemplo, 1 em cada 10 pessoas tem algum tipo de deficiência. Eu estou usando óculos, então só para ter ideia. O que nos difere aqui? Eu preciso de óculos para poder te enxergar. Significa que eu tenho uma deficiência, um grau de deficiência menor, mas eu tenho uma deficiência visual, porque eu preciso de óculos. Se você pensa em escala, olha que interessante. As pessoas que vão usar a tecnologia, ela permite que a pessoa, seja um cadeirante, seja uma pessoa com deficiência visual, deficiência motora, qualquer deficiência, possa fazer parte do mercado e do uso de tecnologia como qualquer pessoa, ou seja, ela aproxima as pessoas. Então, você vai ver isso no uso do Office 365. Na pandemia ficou muito evidente, ou seja, através do uso do Teams, as pessoas puderam trabalhar e continuar o trabalho, e dali sai um laboratório de inovação. Por exemplo, fadiga digital. As pessoas se cansam de ficar ali 1 hora em reuniões constantes. Portanto, o próprio Teams ele vai alertar, falar, olha, você tem aqui reuniões que estão muito... não tem espaçamento entre as reuniões. Ele sugere, coloca aqui horários para você ter o descanso visual, o conforto visual e o conforto de desconexão. Então, por isso que eu falo, eu foco no indivíduo. Isso se reflete em qualquer linha de produtos da Microsoft, e a gente citou, por exemplo, linha de aplicações de negócio. Eu costumo dizer o seguinte, Luciano, RP sempre foi uma coisa sisuda. A gente está acostumado a muita tela, muito campo, muito botão. Quanto mais informação, né, as equipes digitam informação de nota fiscal, de estoque, de controle financeiro, de plano de compras. Sem fazer propaganda, mas já fazendo propaganda, quem utiliza uma solução de RP da Microsoft hoje é como se ele estivesse usando o Outlook, o Excel e o SharePoint. Ou seja, você não tem uma curva de aprendizado para fazer o teu trabalho, que é lançar uma nota, que é controlar um fluxo de caixa. Então, abriu a tela é como se estivesse abrindo o Excel, como se estivesse abrindo o Word. Então, na prática, é o pensamento do usuário para o produto, não do produto para o usuário final. Então, isso continua no DNA da Microsoft. Como a gente vai fazer isso no futuro? Inteligência artificial. E aí a gente vai ter um capítulo dedicado a isso para falar o seguinte, a inteligência artificial vai ser a cereja no bolo da experiência do usuário, que é o foco que a Microsoft tem dado desde a sua fundação, e cada vez mais isso faz parte do DNA dela. Vamos lá, falando de produto. Perfeito. A Microsoft ela tem investido muito nos últimos anos para tornar o Dynamics 365 e a Power Platform mais escalável. Perfeito. E atendendo a mais verticais de mercado, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses 2 produtos, né? E quais os benefícios aí, a proposta de benefício para os usuários. Perfeito. Então, quando a gente pensa no DNA da Microsoft, ele foi sendo também inserido no contexto de aplicações de negócio. Então, para quem não sabe, a história da Microsoft com soluções de gestão, ela data do início dos anos 2000, quando a gente fez a aquisição de várias empresas que trabalhavam com RP. Então, a gente tinha a Navision, que foi adquirida, a Axapta, que foi adquirida, Great Plains e a Solon. Então, a gente foi comprando softwares de gestão ali no início dos anos 2000 para montar a nossa operação de RP e CRM. Dessa história que tem mais de 23 anos, só na Microsoft, porque essas soluções já tinham o seu próprio histórico, a gente aprendeu bastante. E aí o que a gente inseriu? Poxa, eu tenho que tornar essas soluções de gestão simples. Por isso nasceu a família Dynamics, né? A ideia de ser uma forma dinâmica, ou seja, o uso do RP e do CRM de forma bem mais simples. Então, no Brasil, a gente chega com essa solução em torno de 2006 e 2007, onde a gente traz a localização dos produtos para a realidade brasileira. E qual que era o grande diferencial? Se eu já tinha ali SAP, se eu já tinha, na época, Microsiga, se eu já tinha RM Sistemas,
os grandes players, né, DataSul, depois a TOTUS, se tornando uma grande referência no mercado nacional, Oracle e outros players no mercado. Como que a Microsoft ia se posicionar nessa solução? A decisão foi, eu vou tornar, primeiro, eu quero ser um RP simples para qualquer empresa de qualquer tamanho e com localização para o Brasil. Foi um movimento arriscado, porque todo mundo aqui sabe, e a gente entra no fator complexidade, e é muito complexo trabalhar no mercado brasileiro, e a Microsoft fez essa aposta. Então, desde 2006, a gente tem a localização do produto aqui para o Brasil. Uma equipe dedicada, um investimento dedicado só para manter a operação do Dynamics aqui no Brasil. Então, em 2016, tem uma grande transformação no nosso portfólio, porque a gente sai de uma linha on-premises, ou seja, de ERP e CRM rodando primariamente numa solução on-premise, ou seja, no modelo antigo, de instalar, de ter o servidor, de ter o banco de dados, e a gente muda completamente para o modelo nuvem. Surge, então, a linha Dynamics 365. Então, 2016 é um ano chave para a gente. O que a gente faz? A gente une o RP e o CRM no modelo comum de dados. Né? E a gente traz essas soluções porque era o estado da arte de nuvem. E de 2016 para cá, a gente tem feito investimentos constantes e a Microsoft é o maior cliente dela mesma. Então, para quem está escutando a gente, o maior processo de transformação, de buscar uma solução que rodava on-premise e ser rearquiteturada, reescrita completamente para rodar no modelo escalável em nuvem, foi a linha Dynamics 365. Então, a gente tem aí mais de 2 milhões de bancos de dados, né, de clientes escaláveis, rodando no modelo escalável global, em todos os data centers, inclusive no Brasil, com localidade para o Brasil, ou seja, o teu dado não sai do Brasil, ele fica aqui no Brasil. Só que nesse mundo de CRM, de RP, essa evolução constante, a gente vê nascer uma grande demanda ali em 2017, 2018, por soluções low-code, no-code. E aí é o que eu falo que a gente fez a aposta certa a partir de 2016, porque esse arcabouço que a gente construiu para rodar nossas soluções em nuvem, a gente usou esse mesmo arcabouço para criar uma plataforma low-code, no-code, que é a mais conhecida hoje como Power Platform. Então, Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Virtual Agent, Power Pages fazem parte dessa família. O que é o futuro que a gente está vendo em cima dessa plataforma? O próprio Dynamics, ele se confunde com a Power Platform, porque o usuário hoje da área de finanças, um CFO ou um cara de marketing, de vendas, atendimento, ele tem poder de entrar na plataforma e ele mesmo customizar a plataforma sem necessidade de nenhuma outra equipe multidisciplinar especializada na tecnologia. Então a gente colocou hoje uma aposta, e foi uma aposta acertada, de tornar a própria plataforma customizável através de low-code e no-code. Então por isso que a gente fala, Luciano, que hoje a gente tem um RP localizado para o Brasil, trabalhando com o que é mais moderno em nuvem, modelo escalável, ou seja, um usuário sem e acabou, o teu mundo está lá dentro. Mas não só isso, a gente está falando do poder de uso dessa solução com low-code e no-code. Então, o que a gente está apostando no futuro do Dynamics? Supply Chain inteligente, lembra que eu falei do exemplo do Supply Chain? Supply Chain inteligente, utilizando o melhor que a gente tem de logística, informação em tempo real. A gente está falando de finanças modernas, o que a gente chama de Modern Finance. O CFO, ele está muito mais preocupado, não mais com o fluxo de caixa, com o controle de contas, ele está olhando a inovação, as oportunidades de melhoria de receita, e aí o insight do produto com inteligência artificial fazendo isso. E no final, a inovação que a gente traz para o Dynamics é o que a gente chama de copiloto, ou copilot. O ser humano não vai ser substituído pela inteligência artificial, ele vai ser empoderado pelo uso dessas tecnologias. O RP vai ser empoderado, o CRM vai ser empoderado e o low-code empoderado por low-code, o copilot que a gente chama, que é o copiloto. Perfeito. Vamos lá. Marcondes, a estratégia de canais de distribuição e implementação é normalmente um braço forte na estratégia comercial de um provedor de software, bastante utilizado. Seja para escalabilidade, né, para trazer escala para o software, ou servindo como hub tecnológico, ou seja, fazendo as atualizações, trazendo atualizações ao produto a partir de uma demanda vinda do usuário final. Como é hoje esse ecossistema dentro da Microsoft? Sabe que a Microsoft ela tem um modelo de operação que nasceu assim, que é um modelo justamente ela comercializa as suas soluções e ela opera nos mercados através do ecossistema de canais. Para você ter uma ideia, no Brasil a gente tem um ecossistema enorme
de parceiros de revenda de soluções, de venda de soluções, de integração, ou seja, as integradoras, parceiros globais de serviço, grandes consultorias. Então, por isso que eu falei que a gente consegue atender do menor cliente à maior corporação multinacional utilizando esse modelo de operação. E sim, ele garante capilaridade, ele garante presença onde o cliente ele tem necessidade. E uma coisa bacana no programa que nasceu no primeiro dia que a Microsoft passou a operar, que é o modelo de ISVs, ou que a gente chama que é o Independent Software Vendor, ou é aquele provedor de soluções que utiliza tecnologias Microsoft para construir suas próprias soluções. Então, esse ecossistema, essa economia Microsoft, ela é gigantesca. Então, alguns exemplos. Você tem provedores que trabalham verticalizados para uma indústria de agro, que é forte no país, tem uma indústria financeira, uma indústria automotiva, de manufatura, que eles têm soluções verticalizadas, construídas em cima de tecnologia Microsoft, e que aí eu trago minha expertise de tecnologia base, de infraestrutura, de banco de dados, de inteligência artificial, e ele entra com o conhecimento e a presença próxima dos clientes. Então, isso é um fator fundamental. Quando a gente olha o modelo de revenda, isso traz para a gente algumas vantagens. É uma vantagem para a própria revenda, que tem capacidade de monetizar, ele cria um negócio, ele cria uma operação, ele está revendendo uma solução Microsoft, ele tem incentivos, ou seja, ele ganha, né, o incentivo por vender as nossas soluções, e com isso eu ganho o quê? A presença na última milha. Então, você imagina aqui, como é que eu consigo estar presente no território nacional, em todos os municípios, em todos os estados, para garantir a melhor satisfação dos meus clientes? Primeiro, com um canal forte, um ecossistema forte. Esse canal da Microsoft é tão importante, esse modelo de operação, que a gente tem estruturas internas dedicadas a cuidar desses parceiros, de ter os programas de incentivos, canais certos, o modelo de operação, para que ele se sinta literalmente servido. E acho que no mercado, a Microsoft é uma referência no modelo como ela trata o seu parceiro. De novo, porque eu dependo dele. Eu não tenho um modelo de venda direto, eu tenho um modelo sempre de venda indireto através dos canais. Então, é fundamental que o cliente que está na ponta seja bem servido por esse canal, que no final das contas está representando quem? A figura da Microsoft. Esse hub tecnológico que você fala é fundamental. Por quê? A gente recentemente fez uma parceria com a Accenture no Brasil para que eles criassem um hub tecnológico de migração especializado de aplicações mainframe para estruturas em nuvem. Então, você pega o melhor de uma consultoria como a Accenture, que tem experiência, né, desses clientes que trabalham com operações de alta plataforma, mover esses clientes para baixa plataforma utilizando a tecnologia da Microsoft. Ou seja, eu uni o melhor dos dois mundos, da expertise da Accenture com a expertise da Microsoft. Ou se eu estivesse num município no interior de São Paulo, em que ali você tem uma indústria forte de agronegócio, que tem um ecossistema de parceiros que já conhece a localidade, as necessidades da indústria do agro, e traz para a gente o que? A velocidade e a inovação que eu não consigo trazer em escala global para atender cada necessidade. Você falou disso. Ele traz uma necessidade do cliente para cá, a Microsoft tem visibilidade, mas qual é a melhor forma de eu resolver o problema rápido? Dar autonomia para que esse parceiro ele consiga criar uma solução que atenda essa necessidade. Às vezes, esse processo ele é retroalimentado. Às vezes, um parceiro se destaca tanto na construção de uma tecnologia ou na inovação, que eu falo, poxa, eu acho que isso aqui vai beneficiar muito mais clientes ou em outros países. E não são raros os casos onde a gente adquire, né, faz processo de aquisição desse parceiro, dessa empresa, para incorporar tecnologia nos produtos e ir para o mercado com essas tecnologias. A gente já fez isso recentemente, por exemplo, com a Nuance. A Nuance é uma provedora de soluções de biometria de voz, em que muitos clientes no Brasil, na área de saúde, na área financeira, utilizavam a Nuance para, por exemplo, fazer um reconhecimento biométrico pela voz, para autenticar o usuário sem precisar passar CPF, senha, absolutamente nada. Eu tenho o DNA e a assinatura digital naqueles milésimos de segundo inicial da conversa. A gente percebeu um potencial tão grande disso, de uso em escala, que nós fizemos o quê? Adquirimos a Nuance, incorporamos no nosso portfólio de produtos. Então, você está vendo um processo de investir no meu ecossistema que, no final, ele retorna, né, tanto para o cliente quanto para a própria Microsoft. Então, é um processo de ganha-ganha, de fato. Na cadeia, você vê a melhor forma de garantir o quê? Um ecossistema satisfeito, reconhecido e sendo atendido pelo fabricante, no caso da Microsoft, o cliente sendo atendido e o ecossistema como um todo se beneficiando. Ótimo.
A Microsoft divulgou recentemente, nos últimos meses, Uhum. a versão 2.0 do HoloLens, Perfeito. uma solução de realidade mista e imersiva. Marcondes, eu queria que você falasse um pouco do que é o HoloLens, né, na aplicação corporativa, e você citasse aí alguns 2 cases Uhum. relacionados aí a Ao essa uso da experiência, tecnologia. ao uso da tecnologia do HoloLens. Perfeito. E é legal o pessoal saber. Existe uma diferença muito grande entre os dispositivos. A gente está vendo uma guerra de narrativas, às vezes, sobre o metaverso. E a melhor forma que a gente diz para as pessoas o que é o metaverso é o uso do metaverso industrial. Não é o metaverso de entretenimento, não é o metaverso de jogos, é o metaverso industrial. Não utilizando uma realidade virtual, mas sim utilizando uma realidade aumentada, que é o que você comentou. Que é você utilizar o mundo real e você embarcar em cima desse mundo real inteligência. É isso que um óculos de realidade imersiva de Mixed Reality faz. O HoloLens 2 ele foi trazido para o mercado, primeiro nos Estados Unidos, ali um pouquinho antes da pandemia. Então, ali no final de 2019. Isso gerou para a gente um desafio de trazer expansão global. Então, passada a pandemia, a gente começou o processo de trazer ele para o Brasil, fazer toda a certificação perante os órgãos regulatórios. Então, a gente queria ter certeza de que estava tudo prontinho no momento certo e a gente fez isso. Então, a gente lançou agora em março, trouxe aqui para o Brasil o HoloLens 2, certificado pela Anatel, importado, né, aqui pela Microsoft através da distribuição que é feita pela Ingram Micro do Brasil e as suas revendas aqui no Brasil. Por que ele é inovador? Porque ele permite, por exemplo, na indústria de saúde, ter um profissional que está ali na operação, num centro cirúrgico, ele está sendo assistido por um profissional que está remoto, interagindo, vendo o real que está acontecendo e os elementos vão aparecendo no próprio visor de quem está ali participando da cirurgia. Quem faz isso, por exemplo, a gente já viu experiências acontecendo pela PBSF, que é uma startup que cuida de bebês recém-nascidos, né, que tem possíveis problemas de oxigenação logo no nascimento e tem um procedimento que é muito crítico, que tem que ser feito logo nas primeiras horas de vida e que a gente tem que ganhar escala e não tem profissionais com esse tipo de especialização em todos os hospitais. Como que você faz isso? Você tem um profissional que começa a atender diversos hospitais, porque lá na ponta tem alguém utilizando óculos, passando feedback em tempo real e recebendo instruções em tempo real, o monitoramento acontecendo. Então, veio um caso de saúde. Mas o HoloLens é muito mais que isso, ele vai para um cenário de manufatura. Imagina você ter menos acidentes de trabalho e operações erradas acontecendo, graças ao quê? Ao óculos no profissional que está ali na linha de montagem, utilizando um guia e só com o olho, ele clicando, olha isso, né? O sensor dos olhos, ou seja, eu não tenho que ficar com as mãos ocupadas, eu fico com as mãos livres para poder fazer a operação e com o movimento de olho ele reconhecer as opções que você está clicando na tela. Então, manuais que vão aparecer ali e sobrepor. Imagina um motor complexo e o mapa 3D do motor aparecendo para ele poder fazer a operação. Então, exemplo de saúde, exemplo de manufatura, mas a Embraer, por exemplo, utiliza o HoloLens para o trabalho de aviação, né, que é uma indústria extremamente complexa e de ponta. Mas isso se espalha. A gente tem clientes no Brasil e no mundo, né, montadoras, a gente tem indústrias, né, a Unilever lá nos Estados Unidos e operações vindo aqui para o Brasil, o BASF, muitos outros que utilizam a tecnologia do HoloLens para fazer o quê? O metaverso industrial. Então, Luciano, a gente sai de um modelo teórico e é importante as pessoas saberem, desde 2019 a gente já tem a tecnologia no mercado e já desde março no Brasil disponível para as pessoas utilizarem. A gente já sabia que o Brasil, a gente trouxe para o Brasil porque a demanda já existia. A gente brinca que a gente já sabia que muitas empresas estavam importando diretamente, trazendo o dispositivo para cá. Ou não, vamos dar um suporte adequado para essas empresas, né? Vamos certificar esse dispositivo para atender uma demanda de mercado. Então, só reforçar, o metaverso industrial ele é uma realidade. É comum se dizer hoje que as empresas possuem 3 pilares fundamentais: tecnologia, processo e gente. Quando nós falamos em pessoas, a Microsoft é reconhecida globalmente como uma empresa que faz uma excelente gestão dos seus recursos humanos, dos seus ativos humanos. Qual a importância hoje, Marcondes, de você praticar a diversidade dentro das empresas e o que isso, como isso contribui, né, para que a empresa possa ter uma boa política de retenção de talentos?
eu diria que não só a retenção de talentos, mas permitir uma diversidade de visões com esses múltiplos talentos que a gente traz para a empresa, né? A gente tem alguns valores aqui dentro da Microsoft. A vinda do Satya mudou muito o modelo da cultura corporativa. Ele trouxe o modelo do Growth Mindset, né, que é o pensamento de que antes existia uma Microsoft com indivíduos que sabiam de tudo, mudando para uma operação em que os indivíduos querem aprender sobre tudo. Isso muda radicalmente o modelo de operação. E você sair do modelo em que você imagina que você sabe exatamente, tem a certeza de tudo, para ser humilde o suficiente para entender, não sei de tudo, quero aprender, e coletivamente poder aprender. E a única forma de atingir isso é desde o processo de contratação. Isso aqui é muito forte, né, em que os gerentes eles são treinados para ter o olhar inclusivo desde o processo de criação de uma vaga em que o texto tem que ser inclusivo. Que a pessoa pode se sentir excluída, falar, não é para mim essa vaga. Só com uma frase que você coloca no anúncio no LinkedIn. Então, você tem um processo de inclusão no anúncio da vaga, nos processos de entrevista, evitar os vieses inconscientes que a gente tem, né? Porque às vezes a gente quer trazer uma pessoa que pensa como a gente. Se você traz uma pessoa que pensa exatamente como você não está agregando valor para a diversidade da empresa, né? Do ponto de vista de trazer novos talentos que pensem diferente. Então a gente busca isso, busca trazer talentos que pensem de forma diferente e que compõem. Mas não é só uma diversidade do ponto de vista de pensamento ou de conhecimento, a gente fala da diversidade prática. Então existem grupos de diversidade dentro da Microsoft. Existe um líder executivo na Microsoft que tem um mandato, né, que no Brasil é o Dani Mintentar, que é o nosso head de alianças no Brasil, que hoje ele assumiu esse posto de líder de diversidade, que passa por inclusão de gênero, inclusão de cor, de raça, inclusão de, por exemplo, a gente consegue tornar a Microsoft mais inclusiva para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Que às vezes a gente fala, não são cotas. Eles não são indivíduos preenchendo cotas, eles são indivíduos colaborando com a empresa. Não deveria nem existir a cota, se você pensasse num processo global de diversidade. Então a gente vai pensar que você, pela tecnologia, como eu falei, a própria Microsoft dá o exemplo de que a tecnologia permite a inclusão de qualquer pessoa. Então você tem que buscar o talento, independentemente se ele tem algum tipo de deficiência ou de situação que exija uma adaptação. O que vai ser ótimo, porque vai trazer uma visão de alguém que tem um mundo, uma visão diferente da tua. Alguém com cadeira de rodas passa por situações diferentes de quem não tem cadeira de rodas. E como é que eu consigo criar um ambiente mais inclusivo e que crie soluções inclusivas? Pessoas que passam por situações que eu não passo, que você não passa. Então, esse é o modelo de inclusão. Então, isso é muito importante na Microsoft. Como eu comentei, vai desde o processo de seleção, processo de recrutamento, mas no dia a dia. Então, posições de gerência, a gente vê uma liderança feminina muito forte na Microsoft. A nossa presidente, né, que é a Tânia Cosentino, ela trabalha muito o pilar da inclusão da mulher no ambiente de tecnologia. Por quê? Porque a gente sabe que o ambiente tecnológico é um ambiente primariamente masculinizado. Então, como é que eu trago as mulheres para fazerem parte ativa cada vez mais do mundo de tecnologia? Nas vagas técnicas, não só vagas que não são relacionadas à tecnologia, mas sim programadoras, indivíduos, pessoas que estão trabalhando na área técnica, né? Inclusão de LGBTQIA+, permitindo que o mundo seja um mundo mais inclusivo também, numa visão, perspectiva diferente. Então, esse é o modelo que a ação tem que falar mais do que o que a gente fala, né? A gente tem que pregar isso. Então, se eu sou uma empresa que faz um software inclusivo, eu também tenho que ser uma empresa que permita um ambiente de trabalho inclusivo. Qual que é o benefício disso? Existe, óbvio, não é só um benefício para a sociedade, é um benefício para a empresa. Então, os números provam, né, que esse ambiente diverso gera uma maior receita no final. Por quê? Porque, de novo, eu estou tendo mais pessoas pensando de forma diferente, fazendo com que a empresa expanda a sua área de atuação com modelos de operações diferentes. Então, isso é impacto para o negócio. Então, as pessoas não podem esquecer, a inclusão não é só uma mera forma de falar, é uma prática, uma cultura que traz benefício para a sociedade, para os indivíduos e para a própria empresa. Incrível, incrível, Marcondes. Bom, para a gente finalizar agora o primeiro bloco, eu gostaria de fazer
pequeno exercício aqui de futurologia com você. Olha aí, hein? Esse é um desafio. E vindo da Microsoft, eu acho que isso é bastante relevante. Como é que você enxerga o software de gestão daqui a 10 anos? O que é que o futuro nos reserva? Luciano, o futuro ele começa hoje, tá? Eu posso dizer para você com certeza que a transformação que a gente está passando, graças à inteligência artificial em uso em escala comercial, ela é sem precedentes e ela muda completamente a forma como a gente vai trabalhar. Do lado como fornecedor, do lado como cliente, como ecossistema de parceiros, como todos nós estamos envolvidos no mundo de gestão. Você acompanha esse mundo há muito, muito tempo. Você foi testemunha de muitas transformações. E você está sendo agora, Luciano, testemunha da maior revolução de todas que a gente já viveu. E todas as revoluções anteriores, elas tinham a ver com a forma como a gente acessava os serviços. Ou eram serviços melhores e mais rápidos, ou eram serviços disponibilizados antes no computador e agora na nuvem. Agora é diferente, porque a forma de trabalhar muda. Não é sobre o computador, é sobre nós. Então, o software de gestão ele vai ser cada vez mais inteligente, muito menos dependente das operações nele e mais dependente da inteligência que o ser humano vai colocar através das perguntas certas. Então, daqui para frente, você vai ter o quê? A forma como a gente interage com a solução, ela não é uma interação operacional, ela é uma interação inteligente. Fazer um fechamento contábil e fiscal, ele não vai ser mais uma operação, ele vai ser uma questão de automação. Os processos eles são repetitivos, são automatizados, são tarefas que vão ser automatizadas cada vez mais. Qual que é o papel do indivíduo no software de gestão? É saber fazer as perguntas certas para ele. Porque as informações já estarão lá. E cada vez mais. Então, a gente acabou de passar por uma reforma tributária, que muda completamente a forma como a gente calcula impostos. Então, aquela história que a gente falou, poxa, o Brasil sempre foi complexo, então a gente não tem mais uma desculpa daqui para frente de que vai ser complexo fazer apuração de impostos. Mas aonde que vai estar, então, essa inteligência, essa dedicação de esforço? Ele sai dessa maneira operacional e ele vai para uma maneira inteligente. Aonde eu posso ter minha maior área de otimização fiscal na empresa? Essa é a discussão, e não como recolher o imposto. Ou como eu faço o fechamento e trago um relatório, um DRE, montadinho, bonitinho para analisar. Eu não quero um relatório, eu quero o que está por trás do relatório. É falar o seguinte, nesse DRE que você gerou, aonde estão os 3 pontos de maior atenção que eu tenho que ter? E o software vai devolver para você. Você tem que prestar atenção nesses 3 pontos. A decisão ainda é do ser humano, ainda é do contador, ainda é do gestor, ainda é do cara de estoque e logística, ainda é da área de almoxarifado, ainda é da área de controle. Só que ele vai ser assistido por um software que vai já dar os insights para ele que nem ele imaginava. Porque a gente tem uma capacidade limitada, a gente aprendeu a fazer as coisas ao longo do tempo, na faculdade, no treinamento, no dia a dia. O que a gente não tá, é o famoso eu não sei o que eu não sei. Ele vai dar essa visão do que você não sabe e vai passar a saber. Então, anotem. A inteligência artificial ela entra numa escala completamente diferente a partir de agora e todo software de gestão ele vai fazer uso disso. De que forma? Hoje as pessoas estão usando como aplicações mais simples, mas não se enganem, não é só um reconhecimento de uma nota fiscal por OCR, não é por obedecer um comando de voz para a emissão de uma nota fiscal no e-commerce, é muito além, Luciano. É como eu falei, é a inteligência que está por trás para eu operar o que a gente chama de um conceito de finanças modernas, de cadeia de suprimentos modernas, de gestão de marketing, atendimento e vendas de forma inteligente através de um copiloto. Então, guardem essa palavra. A inteligência artificial para nós vai se tornar, e já se tornou, um copiloto. E a palavra está dizendo, você é o piloto. Você manda, você decide. Mas quem vai te auxiliar vai ser um copiloto. Então, calma, sem pânico. O software de gestão não vai trabalhar sozinho. Mas nos próximos 10 anos, a curva de inferência de mudança vai no sentido de sair do operacional e ir para um sai do operacional e vai para um modelo estratégico operacional. Muda completamente. E, de novo, o futuro já é agora. Voltamos com o nosso segundo bloco, no Papo de Gestão com Software, com o Marcondes Farias. Nesse bloco, o foco é o executivo. Marcondes, está preparado? A resposta é grande, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu queria que você se apresentasse para nós, Marcondes. Bom,
Sou Marcondes Farias, tenho 41 anos, estou no mercado de tecnologia dos meus 41 anos, pelo menos 21 anos da minha vida dedicados à tecnologia. Eu fui muito influenciado pelo meu irmão, que tem 7 anos a mais do que eu e que foi o grande pioneiro da tecnologia em casa. Meu pai, ele é uma pessoa simples, né? Trabalhador simples, que percebeu, olha a importância, né? Percebeu há mais de 30 anos atrás que a área de computação seria uma área do futuro, né? E ele queria que os filhos tivessem uma condição melhor que ele, então ele colocou meu irmão para estudar num colegial técnico em processamento de dados. E aí foi aí que apareceu um computador em casa, e aí eu olhei aquele computador e falei, pô, peraí, o que é isso, né? Então, de fato, meu irmão foi uma grande inspiração para que eu começasse a trabalhar em tecnologia. Comecei como programador, fiz colegial técnico em processamento de dados também, ou seja, eu fui seguindo um pouco os mesmos caminhos dele. Aliás, ele trabalha aqui na Microsoft também. Fiz faculdade de tecnologia na FATEC aqui em São Paulo, fiz pós-graduação em MBA em engenharia de software aqui na USP em São Paulo. Então, dediquei minha vida realmente à área de tecnologia. Já tive a chance de trabalhar como programador na Bolsa de Valores, então meu primeiro emprego foi ali num ambiente super complexo, a área financeira é uma área muito complexa, então trabalhei, foi uma escola para mim, né? Trabalhei ali na Bolsa de Valores com transações financeiras, fui arquiteto depois da primeira plataforma eletrônica de negociação 100% nacional, né? A gente desenvolveu essa plataforma aqui no Brasil, foi um projeto de vida, literalmente transformou minha forma de ver o mundo de tecnologia, e foi nesse momento que eu me apliquei para uma vaga aqui na Microsoft, ali perto de 2006. De 2006, tentei, até que 2008 deu certo, fui aprovado aqui na Microsoft, e em 2008 foi a minha primeira passagem aqui pela Microsoft como consultor em tecnologia. Mas eu percebia que eu queria mais, eu queria entender o que estava além do mundo de tecnologia, somente de consultoria, e fui trabalhar na área de vendas e pré-vendas de solução de software de gestão. Então, ali foi meu primeiro pulo para ter contato com a linha Dynamics 365 aqui na Microsoft. E esse casamento durou mais ou menos até 2013, quando aí eu tive a chance de ir para a Salesforce, no momento que eu estava abrindo a operação no Brasil. Eu entendia que eu precisava conhecer de perto que era uma operação 100% nascida em nuvem, já que a Microsoft ainda estava passando por um processo de transição do modelo de operação. E foi um período muito bacana, passei ali quase 6 anos também na Salesforce no Brasil, aprendendo bastante o que era uma operação 100% nuvem, até que eu fui convidado para liderar a operação do Dynamics 365 e a estratégia do produto aqui no Brasil. Aceitei o convite da Tânia, nossa presidente, e foi um momento mágico para mim, voltar para a empresa que abriu as portas para mim em muitas questões, né? E estar liderando a operação do Dynamics no Brasil tem sido um privilégio. Então, eu tenho que cuidar da estratégia de marketing do produto, do go-to-market, dos canais, preço, concorrência, que nós vamos fazer nos próximos 5 anos, ou seja, eu tenho a visão do roadmap do produto, os feedbacks, incorporação da realidade brasileira. E isso é muito bacana, Luciano, porque a empresa ela escuta a gente. Os clientes, né, entender que o mercado brasileiro tem suas características, pode ter certeza de que uma empresa como a Microsoft escuta os clientes do Brasil. Então, se você está aí utilizando a nossa plataforma ou quer utilizar a nossa plataforma, saiba, a gente escuta a opinião dos clientes do Brasil e incorpora no produto. Então, tem inúmeros exemplos, né? Não posso citar todos, mas inúmeros exemplos de incorporação para nota fiscal eletrônica. O modelo que hoje é utilizado na França, em outros países do mundo, começou aqui no Brasil. Então, foi o nosso time de pesquisa e desenvolvimento do Brasil que, a partir da incorporação do modelo de emissão de documento fiscal eletrônico, pôde criar um engine que foi replicado para o mundo todo. Então, olha só, jabuticaba da nota fiscal eletrônica sendo replicada para o mundo todo através do nosso time de engenharia. Então é isso, Marcondes é um cara focado em inovação e foco no cliente. Eu gosto de estar falando com o cliente, eu gosto de estar ali na ponta, entendendo a dor do cliente, porque eu já fui um cliente. Então eu sei o que é ouvir do fabricante e eu sei como então fazer o melhor para que o cliente seja satisfeito. Perfeito. Um hobby. Tocar piano. Então música para mim é uma coisa que ninguém sabe, mas eu gosto de tocar piano. Estou em casa, tenho ali o pianinho. Nos tempos que eu consigo ter o tempo livre, eu corro ali pro piano, é o que me dá paz. Um livro.
O Príncipe de Maquiavel. Ali, acho que para todo mundo que trabalha no mundo corporativo, é quase que um documento obrigatório de você falar, olha, li O Príncipe de Maquiavel. Te dá insights de entender como funciona o ser humano, né? Como que funcionam as relações humanas e te ajuda a entender, porque às vezes não é uma facada nas costas que você está tomando, é simplesmente um comportamento do ser humano. Né? Então, por mais que seja um ambiente corporativo, você tem que entender as relações humanas, negociação, a política no ambiente de trabalho, que não é uma exceção, é assim que funciona o ambiente. Então, o Príncipe, acho que é uma leitura recomendada para todo mundo que trabalha no mundo corporativo. Um ídolo. Ayrton Senna. Eu lembro até hoje daquele domingo fatídico, né? Estava voltando para casa, era uma criança ainda, mas que era uma criança que não perdia uma corrida. E aquele fatídico dia, lembro de forma triste até hoje, porque ele foi um exemplo de alguém que foi um outlier. Né? Aí, Luciano, é a dica. A gente pode se esforçar quanto quiser, a gente pode se dedicar quanto quiser. Mas se não tiver um fator chamado paixão pelo que faz, você não consegue atingir o teu estado máximo. O Senna é o exemplo do cara que fez tudo com perfeição e que ainda tinha um elemento-chave, que era o elemento da paixão pelo que fazia. Então, a inspiração para mim vem do que é a paixão que ele tem pelo que fazia e eu tenho paixão pelo que eu faço. Um lugar inesquecível. Grécia. Tive a chance de viajar com a minha esposa para a Grécia, o berço da civilização moderna, democrática, e aí quando você vê o que o homem é capaz de fazer, e aí o tempo correu muita coisa, mas você está ali, né, tocando ali nas ruínas, e um lugar assim incrível, mexeu comigo. Então acho que uma experiência de vida foi ter a chance de viajar para a Grécia. Recomendo. Um sonho realizado. Trabalhar na Microsoft. Quando eu comecei a vida de programador, eu programava, né, em Visual Basic, programava em .NET, e falei, poxa, um dia eu quero trabalhar na Microsoft. E eu estou aqui. Um sonho a realizar. Um sonho a realizar. Eu quero muito ter a chance de poder trabalhar como professor. De ensinar para tudo aquilo que eu já aprendi, ter a chance de passar isso adiante. Como professor, como algo que eu possa ter a chance de ensinar tudo aquilo que eu aprendi nos meus últimos 21 anos de tecnologia, passar adiante. Isso está na minha lista do que eu ainda tenho que fazer. É uma missão louvável. Se você pudesse falar uma palavra ou uma frase na cabeça de alguém que está iniciando um negócio, um empreendedor, uma startup, o que você diria? Você vai ter muito mais desafios do que você imagina. Você vai ter muito mais pessoas remando contra você do que você imagina. Mas você vai ter muito mais energia e força do que você imagina quando você perceber que você passou por esses períodos difíceis iniciais. Então, primeiro, não vai ser fácil, não desista e ignore tudo aquilo que as pessoas falarem que você não vai conseguir. Então, assim, ser empreendedor é ser um herói. Não só porque está no Brasil, mas porque ele está abdicando da zona de conforto para a zona mais difícil, que é a zona da incerteza e da insegurança. Então, se você é empreendedor, você é empresário, não desista. Eu acho que a tecnologia, ela permite que qualquer pessoa possa empreender. Então, se você está na sua empresa, use software de gestão. Não precisa ser o da Microsoft, né? Mas use o que a gente tem à disposição hoje no mercado, que vai tornar a sua vida mais simples. Não perca tempo achando que, não vou fazer um investimento em tecnologia agora, eu vou fazer depois. Não vai ter depois. Só complica depois. Sua empresa vai crescer, eu tenho certeza que ela vai crescer. E ela vai se tornar complexa. Se você não cria a raiz certa, se você não cria a infraestrutura certa, com um bom software de gestão, com um bom controle do que a tua empresa está fazendo, não vai ser depois que você vai fazer. Você vai fazer agora que você tem tempo para fazer. E depois você vai ter certeza que você vai escalar muito mais fácil. Você vai crescer com qualidade e não vai ter que fazer aquele processo doloroso, que é o processo de migração, que é o processo de implantação de um software de gestão. Então, tenho certeza que 9 em cada 10 empresários que começaram suas empresas, se pudessem dar o conselho e voltar no passado, eu tenho certeza que na listinha dele estaria: eu teria que ter adotado um software de gestão antes para não ter que sofrer o que eu estou sofrendo aqui. De novo, a planilha, ela serve, mas não para fazer a gestão da sua empresa. Deixa a gente te ajudar com a planilha em outras coisas. Perfeito. Falando em gestão do tempo nos negócios, numa escala de 1 a 100,
o quanto a empresa deve dedicar a planejamento e o quanto a empresa deve dedicar à ação? Hoje, Luciano, com a quantidade de inovações tecnológicas que estão à nossa disposição, a gente tem mais margem para arriscar mais rápido, perder mais rápido e recuperar mais rápido. Então, eu diria que antigamente a gente precisava planejar muito mais para ter certeza de que lá na frente a gente não ia errar. Eu diria hoje, sem sombra de dúvidas, sem arriscar, que essa equação ela virou. Então, hoje você tem muito mais chance de arriscar e tentar, porque você consegue fazer essas coisas muito mais rapidamente. Então, não perca muito do seu tempo fazendo o planejamento perfeito, porque pode ser tarde demais, a velocidade das coisas mudou muito. Então, MVPs, modelos ágeis de gestão, de prototipação, de design thinking, de experimentação com low-code e no-code, vão reduzir ciclos de planejamento e testes de 1, 2 anos para questão de semanas e meses. Portanto, se eu pudesse dar um conselho hoje, gaste menos tempo no planejamento e gaste mais tempo testando, validando, porque o custo de você testar e errar é muito mais barato do que era antigamente. Então, faça o MVP, teste, não deu certo, joga fora e vai para frente. Você vai perceber que você vai ter muito mais acertos do que erros. Então, a gente hoje pode se dar ao luxo de planejamentos. Não estou falando que você não vai planejar, mas que você consiga dedicar nessa equação muito mais tempo na tentativa do que no planejamento. O planejamento perfeito ele não vai existir por conta do imperativo de mercado do tempo, da velocidade. Lembra da inteligência artificial? Você vai estar concorrendo com empresas que estão utilizando uma inteligência artificial para tomar decisão. Você vai arriscar fazer um planejamento perfeito enquanto elas já estão testando? Não cai nessa armadilha. Planeje sim, mas que não seja só no planejamento, que você teste e execute mais. Ótimo. Para a gente finalizar, Marcondes por Marcondes. Apaixonado por tecnologia, apaixonado pelas pessoas, pelos clientes, otimista por natureza, amante do país, patriotismo adequado, que entende que o país ele depende de nós, ele não depende de outros. Então a responsabilidade é minha, a responsabilidade não é de ninguém, que não seja a minha própria responsabilidade. A gente vive num país perfeito. Ele tem problemas? Tem. Mas a gente tem um país com um enorme potencial. E a tecnologia, eu sou apaixonado pela tecnologia e sou otimista, porque eu sei que é essa tecnologia que vai permitir o país alcançar patamares de transformação social, de inclusão. Não por os meios que talvez a gente imagine, né? Porque não vai dar tempo de a gente reconstruir o nosso passado, mas dá tempo da gente construir o Brasil do futuro agora. Incrível. Marcondes, eu queria te agradecer muito por participar conosco aqui do nosso Papo de Gestão. E, pessoal, essa entrevista vai estar disponível no nosso canal no YouTube e em nossas redes sociais. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.